Olá, turma! Hoje vamos dar seguimento ao estudo dos circuitos de corrente alternada, circuitos RLC mistos. Os circuitos RLC mistos, eles apresentam no mesmo circuito trechos em série e em paralelo, similar ao que ocorria em circuitos mistos de resistores, que também possuía trechos em série e paralelo. Isso vai implicar que o método de resolução ou sequência de resolução é idêntico aos circuitos mistos de resistores. Então o procedimento é o mesmo. E com isso não há um método padrão de resolução. Muda de circuito para circuito. Então temos situações em que nós primeiro vamos ter que resolver um trecho em série, outros momentos vamos ter que resolver primeiro um trecho em paralelo, ou sucessões de trechos série e paralelo alternando. Então isso vai variar de circuito para circuito. Então não tem uma receita pronta para se resolver um circuito RLC misto. Então, como acontecia lá com os resistores. Aqui não tem muito o que se fazer, né, em termos de assunto, e temos que ir direto para os exemplos, né, para mostrar como é que funciona o procedimento, já que a teoria que está em cima disto é a mesma que nós tínhamos para os circuitos séries e mesma que nós tínhamos para os circuitos paralelos. Tá? Então, o exemplo 1 é dado um circuito abaixo, né, e então pede para determinar a impedância equivalente em polar, a corrente total, a tensão do resistor, vejam só que só tem um resistor no circuito, e o fator de potência. Aqui já de cara, pessoal, nós vemos bem que é um circuito misto, né? Começa o circuito série e abre para um ramo paralelo, né? Dois ramos paralelos. Então tem paralelo um capacitor e uma bobina, e fecha o circuito de novo. Então é um circuito misto bem simples, mas já muda totalmente nosso procedimento de cálculo. Bom, primeira coisa, nós vamos marcar as impedâncias, né? Então, no caso aqui, o resistor eu vou chamar de Z1, o capacitor eu vou chamar de Z2 e a bobina eu vou chamar de Z3. Vamos escrever essas impedâncias nas notações polar e retangular. Aliás, nós não precisamos escrever todas elas em retangular ou polar. Os trechos série, nós podemos usar a notação retangular. Se ainda no começo do circuito a gente não enxerga bem isto, podemos escrever nas duas. Os trechos paralelos, estes sim, nós temos que escrever tanto em retangular quanto em polar obrigatoriamente. Então nesse circuito aqui, a impedância Z1, no caso a resistência, a gente pode escrever em retangular e não há necessidade de polar. Por quê? Vai ser feito o cálculo série só aqui. Agora, aqui nas duas impedâncias Z2 e Z3, nós temos que fazer a conversão, ou melhor, escrever as impedâncias em notação polar e retangular. Então vamos seguindo aqui, ó. Então, a impedância Z1 vai ficar 1 mais J0, não há necessidade de botarmos em polar. A impedância 2, 0 menos J2 e 2 ângulo menos 90. E a impedância 3, 0 mais J3, 3 ângulo 90 positivo. Bom, para resolver esse circuito, nós vamos resolver a parte tracejada, a primeira parte tracejada aqui, ó. Vamos delimitar neste paralelo. Porque o resistor aqui está em série tanto com o capacitor quanto com a bobina. Mas a bobina e o capacitor, entre eles, estão em paralelo. Então temos que resolver esse paralelo primeiro. Então podemos usar o método do cálculo utilizando duas impedâncias. Z2 vezes Z3 dividido por Z2 mais Z3 dá a impedância Z2, 3. Ou paralelo de 2 com 3. Então substituindo, 2 ângulo 90 negativo, vezes 3 ângulo 30, dividido por 0 menos J2 mais 0 mais J3. Então aqui em cima, multiplicando 2 vezes 3, 6,
negativo 90 mais positivo 90 dá 0. Embaixo, 0 mais 0 fica 0. Negativo 2 mais 3 fica 1. Então, convertendo para polar, vai ficar 1 ângulo 90. Fazemos a divisão. 6 dividido por 1 vai dar 6. E 0 menos 90 dá negativo 90. Portanto, essa impedância 6, ângulo negativo 90. Como agora nós temos isso aqui resolvido, isso aqui ficou em série como uma resistência. Então, agora nós temos que fazer através de soma, né? Então, impedância equivalente, impedância 1 mais impedância 2, 3. Então, fica 1 mais J0 mais 0 menos J6. Fica 1 menos J6. Como o resultado tem que ser dado em polar, temos que converter. Fica 6,08, ângulo negativo 80 ohms. Então está aqui nossa resolução. A primeira parte está resolvida. Para nós calcularmos a corrente total, nós utilizamos a lei de Ohm, né? Então vai ficar tensão dividido por impedância equivalente. E essa vai dar a corrente total que é exigida da fonte. Então, a tensão 120 ângulo 0, olhem, é um dos raros casos aqui que o problema fornece o ângulo da tensão. Então, já está fornecido e é no zero. Então, 120 ângulo 0 dividido por 6,08, ângulo negativo 80. Então, vai ficar 120 dividido por 6,08, 19,74, 0 menos 80, menos com menos fica mais, positivo 80. Então, 19,74, ângulo 80 graus. A tensão no resistor 1, esse resistor aqui, né, vai estar passando por esse resistor a corrente total do circuito. Sendo a corrente total do circuito, basta aplicar a lei de Ohm diretamente a ele, que é a corrente que passa por ele vezes a impedância dele. Tá? Aqui eu fiz em polar mesmo, né? Então, corrente total vezes impedância 1, 19,74,80, que é a nossa corrente, e a impedância 1 ângulo 0. Então, vai dar 19,74,80 volts. Seguindo, fator de potência, o cosseno φ, né? É o cosseno do ângulo da impedância, é o menos 80. Tá? Não o 80 da corrente ou da tensão, é o menos 80 aqui da impedância. Então, cosseno de negativo 80 vai dar 0,174 capacitivo. Por que nós colocamos capacitivo? Para diferenciar, porque isso aqui o ângulo negativo, ele remete a cargas capacitivas. Então, para identificar um fator de potência indutivo do capacitivo, a gente coloca o cap no final ou simplesmente um Czinho para fazer essa diferenciação. Tá? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 ele já é um pouquinho mais complexo. Tá? Embora tenha alguns detalhes aqui que ele poderia se facilitar. Tá? Mas eu optei por fazer o passo a passo como se fossem impedâncias. Tá? Então, o dano do circuito determina a impedância equivalente em polar, a tensão de alimentação, o fator de potência e a potência ativa e aparente. Olhem só, este circuito ele tem vários resistores e apenas um capacitor. E ao invés de ser mostrada a tensão, foi dada a corrente, foi mostrado como se fosse uma fonte de corrente. Então, olhem só, a gente tem a corrente do circuito, mas não tem a tensão. Então, para se saber a tensão de alimentação, nós temos que determinar primeiro a impedância equivalente do circuito. Tá? Nomeamos as impedâncias, então Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Aqui tem um macete, pessoal, que se a gente quisesse facilitar, esse primeiro trecho aqui, ó, poderíamos tratar ele exclusivamente como uma associação de resistores. Pode ser feito. Tá? Então, se faria o trecho série como se fossem resistores, o trecho paralelo como se fossem resistores, daí para diante viraria um circuito CA
normal. Mas eu optei por fazer então o passo a passo como se fossem todas as impedâncias, tá? Então vamos resolver esse primeiro trecho, que é o trecho série bem à direita. Então a impedância 1 vale 40 mais J0. Como aqui tem um trecho que vai ser paralelo, né? Esse resistor está em paralelo com a fonte, inclusive. Então a gente tem que ter ela escrita também em polar. Tá? A impedância 2, que é única e exclusivamente um trecho sério, ó. Então vai ficar 0 menos J10. A impedância Z3, 3 mais J0, ou 3 ângulos 0. A impedância 4, 2 mais J0, e a impedância 5, 4,3 mais J0. Vejam só, aqui está em série, ó, então eu só escrevi em retangular. Então a impedância 4, 5, Z4 mais Z5, que é o que representa esse quadrado tracejado aqui. Então 2,7 mais J0, mais 4,3 mais J0, que vai dar 7 mais J0. Vejam bem, ó, se nós tivéssemos tratado como resistores exclusivamente, daria certo também, tá? Agora vamos fazer o próximo trecho, que envolve também este outro resistor aqui, que é a impedância Z3. E agora um trecho paralelo, ó. Vejam que esse trecho está em paralelo com o posterior. Então temos agora Z345, Z3 vezes Z45 dividido por Z3 mais Z45. Então 3 ângulo 0 vezes 7 ângulo 0, 3 mais J0 mais 7 mais J0. 21 ângulo 0, 10 mais J0, que dá 10 ângulo 0, né? Então 21 dividido por 10 vai dar 2,1 ângulo 0. Como agora vamos ter que fazer o outro trecho aqui, que vai ser um série, temos que transformar para retangular, 2,1 mais J0. Então o próximo trecho agora envolve o capacitor também. E é um trecho que está em série. Então Z2345 igual a Z2 mais Z345. Então vai ficar 0 menos J10 mais 2,1 mais J0, que vai dar como resposta 2,1 menos J10. Convertendo para polar, que nós vamos precisar agora para fazer o próximo passo, né? 10,22, ângulo negativo 78,14. Por que esse próximo passo vai ser vamos precisar do polar? Porque agora, ó, tudo que está para a direita está em paralelo com o Z1. Então é paralelo. E podemos usar de novo a técnica das duas impedâncias. Tá? Z1 vezes Z2345 dividido por Z1 mais Z2345. 40 ângulo 0 vezes 10,22 ângulo 78,14 dividido por 40 mais J0 mais 2,1 menos J10. Então temos aqui produto, né, deu 408,8, 10,22 menos, desculpa, 0 mais negativo 78,14, fica 78,14. Embaixo 40 mais 2,1, 42,1. 0 mais negativo 10, fica menos J10. Convertemos a parcela de baixo então para polar, para fazer a divisão, que fica então 43,27, ângulo 13,36 negativo. Dividindo então, temos como resultado 9,45, ângulo de 64,78 negativo. Então dá um ângulo negativo aqui para essa impedância. Já a tensão de alimentação, a gente aplica a lei de Ohm. A gente sabe que corrente total é tensão dividido por impedância. Então agora a gente passa a impedância para o outro lado, vai estar multiplicando pela corrente. Então tensão, corrente vezes impedância equivalente. Então vai ficar 20 ângulo 0, que a corrente foi fornecida no circuito, vezes 9,45, ângulo de 64,78 graus. Isso vai nos dar como resultado 189, ângulo 64,78 graus.
pede também o nosso fator de potência do circuito, que é o cosseno do ângulo da impedância, que era 64,78. Vai dar 0,426, de novo capacitivo, porque o ângulo novamente é negativo. Vamos agora calcular a potência ativa. Aliás, primeiro vamos calcular a aparente, que é mais fácil calcular a aparente, tá, pessoal? Não precisamos seguir a ordem que está no problema. Potência aparente é tensão vezes corrente total. Então 189 volts vezes 20 vai nos dar uma potência aparente de 3.780 volt-ampere. Já a potência ativa, nós podemos usar essa equação aqui, ó. Não precisamos fazer o cálculo de tensão vezes corrente de novo aqui. Podemos simplificar usando potência aparente vezes o fator de potência. Então 3.780 vezes 0,426. Isso vai nos dar uma potência ativa total de 1.610,3 watts. E está resolvido o nosso segundo exemplo. Vamos resolver agora um terceiro, em que o circuito é um pouco maior, um pouco mais extenso, e ele vai precisar de mais técnicas agora. Tá? Então, dado o circuito abaixo, determina a impedância equivalente polar, a corrente total, fator de potência e as potências ativa, reativa e aparente totais. Vejam bem, é um circuitinho um pouquinho mais completo, pedem mais coisas. Aqui chama a atenção que ele é um circuito um pouco diferente e tem essa coisa ligada à Terra, que essas referências, então a fonte ligada à Terra, essa resistência à Terra, o capacitor à Terra e esse outro resistor à Terra. Então na prática é como se tudo tivesse ligado, interligado nessa parte de baixo, tá? Temos que tomar um pouco de cuidado. E parece que o circuito está com todos aqueles trechos em paralelo, mas não estão, tá? Se a gente olhasse aqui a saída da fonte, ó, temos esse primeiro resistor que está em série com a fonte. Então o circuito é misto mesmo. Ó. E aqui abre um trecho paralelo. Ó. Esses dois elementos inclusive estão interligados entre eles. Mas o outro resistor aqui bem à direita não está, porque tem em série com ele uma bobina. Então esse é um circuito misto clássico. Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar nossas impedâncias. Impedância 1, impedância 2, 3, 4 e 5. Aqui, pessoal, nós vamos ter uma situação ó, que vamos ter 3 elementos depois em paralelo. Então a técnica mais adequada é a das admitâncias. Tá? Então esse é um circuito que nós vamos resolver de uma técnica diferente dos outros anteriores. Então a impedância 1 é um trecho série, 0,5 mais J, 0. O segundo aqui é um trecho vai ser paralelo, né? 1 mais J, 0, um ângulo 0. Impedância Z3, 0 menos J, 10, 10 ângulo menos 90. Z4 é uma bobina, 0 mais J2, 2 ângulo 90. E o terceiro, a impedância 5, 3 mais J0. Aqui não teria necessidade de ter se colocado as impedâncias em polar, porque aqui é um trecho série, tá, pessoal? Então não faz sentido isso aqui. Então Z4, 5, Z4 mais Z5, 0 mais J2, mais 3 mais J0. Vai ficar 3 mais J2. Como agora vamos ter que resolver um trecho paralelo, né? Temos que transformar para polar. Então vai ficar 3,61 ângulo 33,69 ohms. Agora vamos resolver esse outro trecho maior aqui, compreendendo também o Z2, Z2, Z3 e o resultado de Z3, de Z4, 5, que vai nos dar 3 elementos em paralelo. Então agora vamos usar a técnica das admitâncias. Então a admitância 2 é o inverso da impedância 1. Então vai ficar 1 sobre um ângulo 0. E aqui ficou fácil porque já deu direto um ângulo 0 Siemens também. Que em retangular vai dar 1 mais J0. Lembrando
que essa técnica da admitância, depois nós vamos somar as admitâncias desse trecho. Próximo elemento, que seria da impedância 3, né? A admitância da impedância 3, vai ficar o inverso de Z3, 1 dividido por 10 ângulo 90 negativo, 0,1 ângulo menos 90 Siemens, que é a mesma coisa que 0 menos J 0,1 Siemens. Admitância 4,5, inverso da impedância 45, 4,5, 1 dividido por 3,61, ângulo 33,69. Vai nos retornar 0,277, ângulo 33,69 Siemens. Passando para retangular, 0,23 mais J, 0,154 Siemens. Então agora, seguindo essa técnica, então vamos fazer a soma das admitâncias do trecho aqui. Então, admitância 2 mais admitância 3 mais admitância 4,5. Substituímos então 1 mais J0 mais 0 menos J 0,1 mais 0,23 mais J 0,154. Então vai ficar 1,23 mais J 0,054. Isso vai nos dar em polar 1,231, ângulo 2,51 graus Siemens. Fazemos o inverso dessa admitância agora para voltar para a impedância, né? Então 1 dividido por 1,231, ângulo 2,51. Isso dá uma impedância de 0,81, ângulo 2,51 graus. Agora temos, olhem só, essa impedância 1 insere com o resto do circuito todo. Então temos que converter agora isso para retangular. Então vamos obter 0,81 mais J, faltou o J aqui, 0,04. Então a impedância equivalente, impedância 1 mais impedância 2, 3, 4, 5. Então 0,5 mais J0 mais 0,81 mais J 0,04. Em retangular dá uma impedância equivalente de 1,31 mais J 0,04. Convertendo para polar, 1,31, ângulo de 1,75. Vejam que é uma impedância com ângulo muito pequeno, tá? Então isso vai implicar no fator de potência quase próximo de 1. Tá? E para não ficar igual a 1, nós vamos colocar algumas casas a mais depois da vírgula quando calcularmos. Então a corrente total foi pedida, né? Tensão dividido pela impedância equivalente. 4 ângulo 0 a tensão, 1,31 ângulo 1,75. Resultado, então, 3,05, ângulo negativo 1,75 amperes. O fator de potência, então cosseno de 1,75, como eu falei, né, vai dar um fator de potência muito próximo de 1, mas ele não é bem 1. Então, para não ficar igual a 1 mesmo, então colocamos uma casa a mais depois da vírgula. Então, em vez de 3 casas que nós estamos usando tradicionalmente, colocamos mais uma. A potência aparente, tá? Vamos fazer a última, no caso aqui, a aparente, né? Que é a mais fácil para resolver agora. Tensão vezes a corrente, 4 vezes 3,05, 12,2 volt-ampere. Potência ativa total, que é a potência aparente vezes o fator de potência, 12,2 vezes 0,9995, que nos dá 12,19 watts. E a potência reativa, potência aparente vezes seno dφ. Poderíamos ter usado o teorema de Pitágoras aqui, pessoal, tá? Mas optei por fazer por esse método que eu achei mais fácil. Então, potência aparente total reativa total, desculpe, 12,2 vezes seno de 1,75. E vai nos dar
37 VA reativo. Então vejo que a potência reativa é muito pequena nesse circuito, quase desprezível, tá? Mas temos um valor pequeno, tá? Bom, pessoal, então da aula de hoje era isto, tá? Agora então vocês têm uma lista de exercícios para resolver. E então qualquer dúvida vocês podem colocar aí no Classroom, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.